Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Eu me chamo Agnes Santana e sou estudante do segundo semestre do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Jequié. Estou iniciando esse podcast com o seguinte tema: análise da construção formativa e condições de trabalho sobre a perspectiva dos professores de biologia. Hoje, contaremos com a presença de uma convidada especial, a professora de biologia Renata Ribeiro. Bom, antes de dar início à entrevista, eu gostaria de agradecer a você, professora Renata, pela participação e contribuição no nosso podcast. Para darmos início, começarei fazendo algumas perguntas relacionadas à formação acadêmica e continuada. Então, primeira pergunta: pode descrever sua formação inicial em biologia? Como foi a sua experiência na licenciatura e quais conteúdos ou disciplinas considera mais relevantes para o ensino de ciências ou biologia? Bom dia, meu nome é Renata Ribeiro Simplício, sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas pela UESB e mestre em Genética, Biodiversidade e Conservação, também pela mesma universidade. Considero que a minha formação foi bem imersiva, onde eu aproveitei o máximo as oportunidades de viagens de aula de campo e também de congressos. E, de certa forma, para a minha formação como professora, eu não consigo escolher uma disciplina, mas entendo que foi mais uma atitude de compreender que eu teria que experimentar, de certa forma, e conhecer cada grupo de conhecimento. No entanto, considero que as experiências com relação à licenciatura na prática foram muito restritas e entendo que hoje a própria prática e imersão no trabalho foi o que me formou de maneira mais real, é, considerando o tempo curto que nós temos de como é que eu posso falar? É mais o estágio de observação e também de prática em sala de aula. Mas se eu pudesse citar um professor, que eu não sei se ainda ele ensina, é o professor Moisés, ele é relacionado à educação, ele me fez questionar muita coisa, inclusive o tema da minha monografia, me levando a pensar mesmo como professores de biologia. Próxima pergunta é: como tem sido sua experiência com a formação continuada? Você participa de cursos, workshops ou eventos de atualização? Se sim, com que frequência e sobre quais temas? Então, eu acabei de me inscrever numa especialização disponibilizada pelo próprio Estado e faço estudos independentes. Também tenho contato com a pesquisa, com diversos temas relacionados a uma orientação de TCC no terceiro ano de um colégio particular que trabalho. Nesse colégio, nós precisamos orientar um grupo de 3 alunos sobre um tema de escolha deles. E geralmente as pessoas que me escolhem têm relação com a biologia e eu já orientei diversos trabalhos sobre produção de leite bovino, autismo, ecoterapia, auxiliando nesse processo da terapia com autismo. Já também orientei sobre plantas medicinais. Então, isso me mantém estudando e me atualizando também sobre os temas. Ok, Pro, muito interessante esses seus relatos. Agora a próxima pergunta. Em sua opinião, os programas de formação continuada atendem às suas necessidades pedagógicas? O que acredita que poderia ser melhorado ou acrescentado? Com relação a conteúdos e novidades, tudo que pode ser utilizado, os cursos estão bem atualizados, né? Inteligência artificial, a questão realmente da utilização dos recursos tecnológicos. O que pega, principalmente nesses cursos, é que nada nos prepara para a realidade comportamental na sala de aula. Acho que isso precisa ser conversado, né? O professor precisa estar bem emocionalmente, precisa haver um estabelecimento de quem é o adulto em sala de aula, né? E acredito que muitas vezes, por sermos humanos mesmo, nós nos pegamos muito pensando na formação continuada como sendo importante a única parte do conteúdo, da didática, no sentido de
da metodologia, mas é muito importante como esse professor reage a situações adversas, como o planejamento dele é flexível ou não e tudo mais. Mas isso é uma série de coisas que só realmente na prática, e na imersão, o professor vai conseguir entender o caminho. Eu creio que o primeiro ano de trabalho intenso de professor seja o mais desgastante, porque ele vai fazer vários testes e vai perceber, e quando eu digo testes é com relação às suas próprias metodologias e concepções, ele vai aplicar e ver aquilo que funciona ou não naquela realidade. Então, os cursos não conseguem abranger isso, mas eles nos dão uma base e são importantes para nós termos alternativas, né, dentro de sala de aula. Que estratégias ou práticas pedagógicas você utiliza que foram aprendidas durante a sua formação continuada? Então, acho que a palavra que sempre aparece nesses cursos são metodologias ativas. E elas são ativas pelo fato de os alunos também, naquele modelo de sala de aula invertida, onde eles têm uma participação maior e uma formação e um trabalho em conjunto, em grupo, em sala de aula, isso funcione. Por exemplo, quando eu trabalho os bingos sobre os sistemas, onde eles recebem as cartelas e precisam descobrir, né, do que eu estou falando, e se tem na cartela deles esse sistema de recompensa também, isso os envolve. A utilização de massinha de modelar para o ensino de cromossomos e cariótipos são coisas que eu pesquisei, vi nos cursos e funciona, né, de maneira assim legal na sala de aula. Eu mentiria se dissesse que eu sempre uso isso, porque ainda acredito que a mediação do professor, do conteúdo e as atividades façam com que são a maior parte, né, desse tempo. E creio que nenhum professor também consiga, por exemplo, em 40 horas semanais, preparar tantos recursos assim. Prosseguindo, as próximas perguntas terão relação com as condições de trabalho. Como que você avalia as condições de trabalho da sua escola, considerando a infraestrutura, recursos didáticos e entre outros? A infraestrutura da escola que eu trabalho atualmente no estado é muito simples. Ela não tem TV nem computadores nas salas, né? Não existe a opção de sala de informática também. O que tem de recursos assim, digamos, eletrônicos, tem os tablets que podem ser utilizados e foram disponibilizados pelo Estado, mas ainda não demos o início. E tem uma sala de vídeo onde nós podemos usar a TV e passar slides ou até mesmo vídeos e tal. Tem os data shows também que podem ser instalados na sala de aula, mas que demoram muito tempo para ser instalados, então acaba que muitas vezes nós só reservamos a sala de vídeo. E existe uma certa competição com todos os professores, então é um tanto limitado também. Mas eu diria assim que é o padrão da maioria das escolas hoje. Como a carga horária e o número de turmas que leciona afetam o planejamento e a execução de suas aulas? Com relação à carga horária e o tempo de aula, é realmente um desafio. No dia do AC, no meu caso quinta-feira, manhã e tarde, eu tenho apenas esse dia e algumas horas livres em outros para conseguir planejar as aulas, além disso corrigir provas e tudo mais. Então isso impossibilita que as aulas sejam sempre criativas, porque há sempre a necessidade de materiais e preparação. Então, considerando também que o professor tem, né, a sua vida pessoal, fica difícil manter uma diversificação da metodologia constante. A escola incentiva e apoia a participação em programas de formação continuada? Que tipos de apoio que você recebe ou gostaria de receber? A escola apoia a inscrição nos cursos oferecidos pelo Estado e sempre que possível oferece palestras e reuniões, né? Então, com
considero que eles sempre apoiam dessa forma. As próximas perguntas têm relação com as práticas pedagógicas. Quais metodologias de ensino de ciências ou biologia que você utiliza com maior frequência em sala de aula e por que opta por essas práticas? Sobre as metodologias, né, além do arroz com feijão, que é o básico de sempre, que é a mediação do professor, depois a atividade de fixação, também trabalho com resumos, né, sobre os capítulos, que são os fichamentos. Também gosto de, talvez dessas, a que seja mais discutida, talvez atualmente, sala de aula invertida, que é quando você coloca eles para trabalhar em temas em grupos e depois eles trazem as conclusões deles, né, para a sala de aula. Como você integra conceitos científicos e atividades práticas em suas aulas? Pode descrever alguma experiência recente que considera bem-sucedida? Sobre conceitos científicos e ah, experiências, né, na prática, atividades na prática, creio que quando lecionei sobre ácidos e bases, né, foi bem tranquilo fazer aquele indicador de ácido base com o suco do repolho roxo, né, e aí eles conseguem ver as cores dos produtos mudando e isso faz com que eles entendam aquele gradiente de pH. Em que medida considera que sua formação inicial e continuada influencia a escolha dessas metodologias? No ponto 3.3, é, a minha formação inicial foi muito formal, tive aulas práticas como todo curso tem, mas meus professores eram bem básicos na questão das metodologias, né? Eles passavam aula no slide, a gente tinha as atividades ou pesquisas, então eu acho que isso também, de certa forma, me fez entender que às vezes isso funciona também. E na questão prática, ou metodologias diferenciadas, eu tive. As minhas experiências vêm depois disso, né? De uma busca, de um complemento. Que desafios enfrenta na implementação dessas práticas pedagógicas no contexto atual da sua escola? Hoje, meu maior desafio está em não ter um laboratório próprio para essas atividades e também na quantidade de alunos por turma, além do desafio que eu já falei, que são 40 horas aula, então tem um pouco tempo para planejar muitas práticas elaboradas. As perguntas de agora são relacionadas ao desenvolvimento dos estudantes. Em sua visão, como o ensino de ciências ou biologia pode contribuir para o desenvolvimento crítico e científico dos estudantes? Como você busca estimular essas habilidades em sala de aula? No ponto 3.3, a minha formação inicial foi muito formal, tive aulas práticas como todo curso tem, mas meus professores eram bem básicos na questão das metodologias, né? Eles passavam aula no slide, a gente tinha as atividades ou pesquisas, então eu acho que isso também, de certa forma, me fez entender que às vezes isso funciona também. E na questão prática, ou metodologias diferenciadas, eu tive. As minhas experiências vêm depois disso, né? De uma busca, de um complemento. Você observa mudanças no comportamento, curiosidade científica ou pensamento crítico dos alunos ao longo do ano? Poderia dar alguns exemplos? No 4.2, eu trabalho em dois níveis, então eu acredito que é bem interessante isso. No nível fundamental, eles são mais curiosos e hoje eles trazem as maiores dúvidas do TikTok. É interessante, porque eles veem vídeos na internet, nesse aplicativo, e eles não sabem se é verdade ou não. Então, as maiores dúvidas deles geralmente começam assim: eu vi no TikTok, e aí a gente começa a desvendar se é uma fake news, se tem base científica.
No ensino médio, eu percebo que a apatia do próprio período de desenvolvimento, né, da puberdade faz com que eles venham, às vezes, a não ter tanta curiosidade. Ou não achar tão interessante assim como no ensino fundamental. Mas existem as exceções, né? E isso depende muito, vai de aluno para aluno. Quais estratégias ou abordagens que considera mais eficazes para engajar os alunos em discussões ou reflexões científicas? No 4.3, eu acredito que a principal estratégia para engajar os alunos nas reflexões é trazendo temas que estão presentes no dia a dia deles. Então, quando eles se enxergam nisso, a partir desse momento, eles conseguem engajar e discutir sobre suas próprias realidades. Para finalizarmos esse podcast, as próximas perguntas são relacionadas às perspectivas e sugestões. O que, em sua opinião, poderia ser feito para melhorar a formação continuada dos professores de biologia? Há temas ou conteúdos específicos que considera essenciais? Eu não sei, no 5.1, eu não sei como está a grade hoje de biologia, por exemplo, licenciatura na UESB, mas eu considero que a minha formação de conteúdo de biologia, seja zoologia, botânica, foram muito bem realizadas. Acredito que o maior déficit hoje seja na questão de metodologias mesmo, como o aluno ali de licenciatura ele pode sair, talvez, poderia sair, talvez, formado de uma melhor maneira para a sala de aula. É claro, como eu já falei, isso na prática vai ser o essencial, mas na faculdade poderia haver uma iniciação a isso de uma maneira mais profunda, e eu acredito que na minha aconteceu só realmente no final e foi quase inexistente. Que mudanças na infraestrutura e nas condições de trabalho poderiam contribuir para aprimorar a qualidade do ensino de ciências e biologia? No 5.2, eu acredito que na minha realidade, o laboratório, né, é, montado seria muito bom e acho que hoje se os professores tivessem uma redução na carga horária de aula, né, claro, sem cortes financeiros, mas na carga horária em sala de aula e pudesse pegar menos turmas, acredito que a qualidade das aulas seriam melhores. E agora, a última pergunta. Gostaria de compartilhar mais alguma reflexão sobre os impactos da sua formação e condições de trabalho na sua prática docente? No 5.3 eu poderia dizer que o fato hoje de eu ter mestrado e estar na educação básica, para algumas pessoas causa estranheza, como se eu estivesse desperdiçando. Mas pelo contrário, para mim, me trouxe um pensamento crítico e também me fez trazer para a sala de aula uma comunicação do tipo científica mesmo, unindo aquilo que às vezes eles só vão ver mesmo na faculdade ou no nível final da educação básica, que é a pesquisa, como essa pesquisa é feita, a metodologia científica, né? E eu acredito que a minha formação beneficia esse ensino dessa maneira. Mas ainda tem muitas dificuldades, como por exemplo, aumentar o número de aulas práticas, o espaço para isso, e creio que eu preciso me atualizar mais, né? Então, agora eu vou começar essa especialização do próprio estado no ano que vem, para que eu consiga, né, melhorar ainda mais isso. Agora estou encerrando esse podcast, mas antes quero agradecer novamente a participação e contribuição da professora Renata com essas informações tão valiosas. Obrigada, Pro, por dividir conosco as suas experiências e também quero dizer que foi gratificante poder ter tido esse bate-papo com você e compreender melhor sobre a temática abordada. Tchau, tchau e até a próxima!